Pessoal, como vocês sabem, né, obviamente, ontem nós iniciamos o debate e a gente só conseguiu falar de um tema, né? Eram três temas. No caso, hoje nós vamos falar dos temas que no caso, faltaram, né? Que é sobre a pena de morte, o que vocês acham sobre a pena de morte, e sobre a liberação, a legalização, no caso, do aborto. Temas bem polêmicos, certo? Mas que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, tem tudo a ver com o que o livro nos traz, né? Certo? Com esse gênero, que é o debate. Né? A gente tem que debater realmente sobre assuntos que sejam interessantes, certo? E vamos lá iniciar. Eu pedi para que vocês, né, terminassem o que vocês iniciaram aqui, certo? E eu espero que vocês tenham feito isso. Gente, nós vamos falar agora sobre a pena de morte, tá bom? Antes de vocês começarem, darem a opinião de vocês, para iniciar o nosso debate, eu trouxe para vocês algumas informações sobre isso, tá certo? Hoje em dia, gente, a pena de morte, ela é aplicada, né, segundo fontes de pesquisa, né, coisas que eu pesquisei na internet para saber mais sobre isso, e eu vi que 36 países, né, praticam, certo? Usam esse método como um método, né, de castigo para as pessoas que cometem crimes, certo? Outros países também têm essa liberação de pena de morte, porém, ela não está em vigor. Hoje em dia, está em vigor em 33 países, certo? No ranking desses países, né, onde é legalizada a pena de morte, a China é o país que mais aplica a pena de morte no mundo, certo? Então, o país que mais aplica a pena de morte no mundo é a China, gente. Alguém aqui sabe, já ouviu falar, como é que essa pena de morte é aplicada lá na China? Eu não sabia, descobri isso pesquisando. Alguém já ouviu falar? Achei bem cruel, né? Lá na China, que é o país que mais aplica a pena de morte, as pessoas que cometem crimes, certo? A pena de morte, são mortas, gente, com. A gente vai já falar da cadeira elétrica. São mortos, pelo que eu pesquisei, com um tiro na nuca, certo? A aplicação da pena de morte lá é um tiro na nuca. E o que eu achei o que chamou mais a minha atenção, segundo o que eu li, quem paga a bala, gente, é a família, certo? A pessoa é morta com um tiro na nuca. Quem paga a bala é a família. E outra coisa, a pessoa que vai ser morta, né, no caso, que vai ser morto mesmo, só sabe disso um dia antes da morte. Por quê? Porque eles querem evitar protestos de pessoas que são contra a pena de morte. Outra coisa também cruel, a pessoa, né, que, no caso, vai receber a pena de morte, ela não tem direito a ver a família nesse dia, certo? Não vai mais ver a família. Por exemplo, hoje eles avisam que o fulano vai ter a pena de morte, a execução vai ser amanhã. O que é que eles dizem para essas pessoas? Né? Que eles têm que ir fazer as orações deles e, e escrever bilhetes para a família. Só que um detalhe, gente, eu estou confundindo a China com o Japão. Vou separar, tá? A China é o país que mais aplica a pena de morte, certo? Como é que essa pessoa é morta? Com a bala na nuca, e quem paga pela bala é a família. Agora eu já vou para os países democráticos. Agora eu vou falar do Japão, tá bom? Confundir aí a China com o Japão. Esse negócio da bala na nuca, de que quem paga pela bala
É a família, acontece na China. É no Japão que ocorre de que as pessoas não podem ver a família, certo? E o que é que eles dizem lá no Japão, né? Que já é um país democrático. Que nesse último dia que a pessoa tem de vida, a pessoa tem que fazer suas orações, certo? Ela não vai ver a família, o máximo que ela pode fazer é escrever cartas para a família, e o único direito que ela tem é de decidir qual vai ser a última refeição da vida dela. Isso no Japão. A pessoa escolhe, né? Gente, é surreal, né? A pessoa diz apenas o que é que ela vai querer comer, qual vai ser a última refeição dela, mas não vai ver a família, né? Que é o mais triste. Aí vamos lá. E no Japão é enforcado, tá certo? A forma que as pessoas são mortas é pelo enforcamento. Já lá nos Estados Unidos, né? Falar dos Estados Unidos, eu peguei os países que eu achei mais interessante. Nos Estados Unidos, não é em todo o país, eu achei isso muito interessante, eu também não sabia. Que lá nos Estados Unidos não é em todo o país que existe a pena de morte. Vocês sabiam disso? Eu acredito que todo mundo sabia que lá já tem, né, a pena de morte, mas lá é assim, como os estados, lá nos Estados Unidos, eles são muito independentes, certo? Tem estado que tem a pena de morte e tem estado que não tem a pena de morte. É interessante, né? Uma cultura bem diferente. É como se fosse aqui no Brasil, só fazendo uma comparação. No Ceará tem, em São Paulo não tem. É tipo isso, lá nos Estados Unidos é assim. Falando aí da cadeira elétrica, né, que a Laura comentou, antigamente as pessoas eram mortas sim na cadeira elétrica, né? Só que hoje em dia é proibido. Por quê? Porque foi considerado um ato desumano, porque era como se a pessoa na cadeira elétrica era como se a pessoa estivesse sendo queimada viva, né? Muita gente que ia assistir, né, a família, não conseguia assistir. Por quê? Porque às vezes os olhos saltavam de tanta dor que a pessoa sentia, porque era realmente queimada. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, o que eles mais usam é uma injeção letal, certo? Não sei como é que eles fazem nessa injeção, mas hoje em dia é por injeção, é uma injeção, né, que leva a pessoa à morte, certo? E aí, gente, o que é que vocês acham sobre isso? Quero saber a opinião de vocês. Vocês são a favor da pena de morte? Vocês são contra pena de morte? Quero saber o que foi que vocês colocaram aí. E aí? É interessante que cada um dos três países é diferente, né? Na China é com a bala, com um tiro na nuca. No Japão é por enforcamento. E nos Estados Unidos é com essa injeção letal. E aí, vocês acham, gente, que isso funcionaria no nosso país? Vocês são a favor disso? Em que situações vocês acham que isso, né? Pronto, o Ítalo já se posicionou. O Ítalo é contra. Alguém mais é contra, é a favor e por quê? Eu quero que vocês me digam o porquê, Ítalo. Eu vou começar com você. Você é contra, gostaria de saber o porquê. Pode usar o microfone ou pode digitar. E a Ingrid também quer saber o motivo, gente. O que é que leva vocês a serem contra? Ok. Lembrando, é verdade. E, gente, eu vi. Agora, é porque eu não anotei essa parte, mas eu vi em um dos países, não vou dizer o país porque eu não lembro, tá? Que eu não posso dar a informação errada para vocês. Que não sei se ou é na China ou é no Japão, mas eu posso confundir. É, que até por sonegação de impostos, certo? Quando a pessoa sonega impostos, a pessoa recebe essa sentença, né, de pena de morte. Na visão do Ítalo, ninguém, né, tem o direito de matar outra pessoa, certo? Por mais terrível que o crime daquela pessoa seja, né? Todo mundo comete erros, pecados. Pronto, aí a Sara colocou aí um tema bastante polêmico, né, gente?
no caso de estupradores, né? Ainda mais ela colocou, foi bem específica. Quando acontece isso com o bebê, né? Que é um ser inofensivo. E aí, nesse caso, né? Seria válida a pena de morte ou não, né? Aí a Laura já colocou que depende. E se uma pessoa, né, é acusada, é presa por algo que ela não fez, né? Tem isso também. Gente, são muitos. Esse tema, eu acho que é. Também sou. Isso, eu sou a favor, Ingrid, da prisão perpétua. Disso eu também sou a favor, né? Aí a Gisele já se posicionou. Lembrando, gente, que todo mundo pode se posicionar a sua, né, da sua maneira. A Gisele colocou que dependendo do crime, ela é a favor, né? É que nem nós estávamos falando ontem, sobre a redução, né, da maioridade penal. Se a gente parar para pensar, tem muitos pontos que nos levam a ser a favor, tem muitos pontos que nos levam a ser contra, né? Há muitas contradições sobre esse assunto. Eu não assisti, mas foram minhas amigas que me contaram de um jovem, né? Eu não vou dizer que eu assisti, porque não fui eu que assisti, eu já soube, foi uma amiga que me contou que aconteceu, ela assistiu um vídeo de que um jovem, certo? Ele morava em uma periferia, certo? E a polícia foi nessa periferia, em uma favela. E ele estava com um bebê no colo, né, com a sobrinha, se eu não me engano. A polícia veio, né, mandou que ele entregasse o bebê para outra pessoa, ele entregou para o pai dele, se eu não me engano. E a polícia colocou depois, né, ele foi preso. Vou começar vou explicar logo para vocês entenderem a história. Ele foi preso injustamente, né? Começando daí, ele não havia cometido o crime. Ficou preso, se eu não me engano, durante 6 anos, certo? E o pai dele, né, procurou uma advogada e a advogada se empenhou no caso, porque o pai dele sabia que ele era inocente. O que foi que aconteceu? Ele foi preso porque colocaram uma mochila com drogas nas costas dele, os policiais. Depois de 6 anos, gente, 6 anos que esse jovem estava preso injustamente, a advogada conseguiu uma câmera, certo? Que tinha em uma casa, por sorte, né, dele, tinha uma casa que tinha câmera. E ela conseguiu, e nas imagens comprovaram que ele em nenhum momento estava com a mochila com drogas nas costas. O que foi que aconteceu? O policial, um dos policiais, colocou a mochila, obrigou ele dizer que a mochila com drogas era dele, né? Aí já pensou uma pena de morte para um jovem desse, né? Depois de 6 anos preso, né? Ele ter direito à liberdade de descobrirem que ele teve que assumir a culpa. Porque o policial disse que ou ele assumia ou ele morria. E ele teve que assumir uma culpa que não era dele. O que é que a gente pode pensar? Que um policial desse era o quê? Era um miliciano, né? Que levou droga. Porque vocês sabem que tem policiais que fazem parte da milícia, né? Que vão para as favelas, eles mesmos levam as drogas para dentro da favela, dos presídios. E aconteceu isso com esse jovem. E foi aqui no Brasil, né? O país da injustiça, gente. Aí deixa eu ver aqui o que é que vocês estão colocando. O Patrício disse que é totalmente contra, o Ítalo colocou que a pessoa sofre mais na prisão perpétua do que quando morre com uma bala. Verdade, né? Porque morreu, acabou o sofrimento. Eu concordo, Evelyn. Eu também acho que o nosso país não tem estrutura para isso. Iam morrer muitos inocentes e as pessoas, né, se fossem aplicar essa lei aqui no Brasil, iam morrer inocentes e os ricos, mesmo que tivessem cometido crimes bárbaros, não iam sofrer essas consequências, eu tenho certeza. Eu também acho que o nosso país não tem estrutura para isso, né? A Laura colocou aqui. É a favor só se a pessoa fizer algo muito ruim, tipo tirar uma vida, né? Tirar a vida de outro, né? Foi um assassino. A Sara colocou, em uma série tinha um cara que estava preso no lugar de outro e ele ia ser morto por uma injeção. Só que aí deram um jeito de provar que esse homem era inocente um dia antes dele ser morto. Eu acho que eu comecei a assistir essa série, não terminei, mas acredito que é essa. Isso você está comentando uma série, mas olha aí o exemplo que eu acabei de dar, não é um exemplo verdadeiro.
Pronto, a Júlia falou aí uma coisa bem, que é bem, e é uma verdade, né? Que alguns países acham mais barato matar do que manter no sistema carcerário. E é verdade, sabe por quê, gente? Porque aqui no Brasil, né, é gasto. Eu acredito que gastam mais dinheiro com o sistema carcerário do que, de fato, com a educação. Né? Por isso que as prisões estão cheias e as escolas aí, cada dia com mais evasão. Gastam mais, investem mais dinheiro em prisões, né? Do que na educação. Realmente isso acontece, Evelyn, né? E realmente, para esses países é mais barato. É mais barato o quê? Eles matarem com uma bala que a própria família paga do que manter aquele indivíduo preso, tendo que dar comida, né? O que para ele sobreviver, né? Ele tem que comer, ele tem que beber água, né? Então acontece isso de verdade. Ingrid, eu me lembrei do caso de um menino estadunidense de 14 anos que foi condenado a pena de morte e 70 anos e depois descobriram que ele era inocente. Olha aí, gente. Já a Ingrid está relatando um caso que aconteceu em um país de primeiro mundo. Imagine o que é que não aconteceria aqui no nosso país, né? Um país de terceiro mundo, cheio de injustiça. Pronto. O Juninho está dizendo que nos Estados Unidos os policiais estão matando muitos negros, né? E tem que ter a pena de morte. Recentemente houve um caso, né, que repercutiu o mundo inteiro. Nossa, não vi, não conheço esse caso, mas é um caso bem impactante, né? Imagine aí, é uma criança, né, gente, de 14 anos, ser presa, né, por um crime que não cometeu. Imagina a cabeça dessa criança, como é que ficou, porque injustiça já não é bom, né? Injustiça de nenhuma forma é positiva. Quem já foi injustiçado, né? Quem já foi injustiçado sabe o quanto é ruim. Por exemplo, você fazer uma coisa, e eu não estou falando nem de crime, né? Na sua casa, você fazer alguma coisa, você não fazer alguma coisa, ter sido seu irmão, sei lá, um parente, e você levar a culpa. Já é revoltante, né? Todo mundo que já foi injustiçado sabe o quanto é ruim você levar a culpa por algo que você não fez. Imagina você, é, nossa, depois de 70 anos descobriram que ele perdeu a vida dele toda, né, gente? Imagina o quanto que essa pessoa não sofreu. É muito triste mesmo. Aí as opiniões se dividiram, né? Aqui, alguns disseram que dependendo do crime são a favor, outros disseram que são contra, outros estão divididos, outros são totalmente contra, e assim vai, né? A opinião de cada um, por isso que é debate. Deixa eu ver o que a Laura colocou aqui. Nossa, não, eu comecei a assistir, mas eu sou muito chata para assistir, porque eu não tenho paciência, gente. Para assistir uma coisa, né? Eu tenho que gostar assim, de primeiro. Se eu não gostar no primeiro e no segundo episódio, eu já paro. Mas dizem que tem muitas. Eu sou horrível para essas coisas, para assistir. Por isso que eu rodo a Netflix inteira e não paro. Vamos lá. Pronto. O fato que a Laura está contando é um fato, né, fictício, mas que pode acontecer. O cara abusou sexualmente de uma garota e o cara engoliu a Gillette, né? É isso, Laura? Né? E tiveram que salvar a vida dele. E ela achou isso muito injusto. E pronto, gente, ela colocou aí uma outra situação. O bandido, no caso aí, o criminoso, estuprou a menina e estava entre a vida e a morte. No caso aí, tiveram que salvar a vida dele. Óbvio, né? Que os médicos têm que salvar, porque eles fazem juramentos, né? De salvar, tentar salvar, não importa quem seja. Vocês acham que nesse caso ele devia morrer, né? Deviam deixar ele morrer, ou deveriam realmente salvar a vida dele? Né? Mesmo sendo fictício, gente, isso pode acontecer. A gente pode usar casos aqui fictícios, porque tudo é realidade. Na verdade, é uma ficção,
que pode acontecer, principalmente se for no nosso país. E aí, o que é que vocês acham? Que nesse caso, a Laura achou que foi uma injustiça. No caso, vocês acham o quê? Que os médicos realmente tinham que salvar ou tinham que deixar ele à própria sorte? Eu acho que eu cheguei a assistir esse episódio. Eu acho que eu assisti. É bem forte as cenas, né? Ele chega todo machucado no hospital, né? E aí, gente, nesse caso aí, ele merecia, vamos falar assim de uma forma bem, né? Ele merecia ou não? Ou tinham que realmente tentar salvar a vida dele, mesmo ele sendo um criminoso? O que é que vocês acham? É bem interessante, né? Essa história. Eu acredito que pode acontecer de fato, certo? Pronto, gente. Eu acho que sobre a pena de morte, vocês têm mais algum caso, mais alguma coisa para relatar, gente? Se não, nós vamos passar para outro tema, certo? Se ninguém tem mais, né, de todo mundo já deu sua opinião, né? Vamos lá. O próximo tema, né? O tema que eu dei ontem para vocês foi legalização do aborto, né? Que é um tema também muito polêmico, que divide opiniões. O tema que o livro de vocês dava, né? Era a redução da maioridade penal. Como esses dois temas que eu dei para vocês são três temas polêmicos, bons para serem debatidos. Aí vamos aí. A legalização do aborto, eu assisti algumas coisas sobre isso também, li, né? E vocês sabem que existem países, certo? Como, por exemplo, a Inglaterra, né? O Reino Unido, na Inglaterra, que a legalização do aborto, que o aborto é legalizado, né? É permitido. Não sei se vocês sabem, acredito que a maioria deva saber, mas aqui no Brasil, o aborto ele não é legalizado, porém, ele pode ser realizado em três situações e não é considerado crime, né? Um, quando é por estupro, né? E a vítima engravida, ela pode, ela tem direito ao aborto. Segundo, quando o bebê não tem cérebro, né? A mãe também tem direito ao aborto. E quando é comprovado que a vida da mãe corre risco, entendeu? Se for comprovado uma dessas três coisas, foi por estupro, o bebê não tem cérebro, ou a gravidez coloca em risco a mãe, né? Esse aborto ele é legal. A mãe, a mulher tem o direito, né, de fazer esse aborto sem ser considerado um crime. E aí, vocês já sabiam disso, gente? Já sabiam dessas informações? Pronto. Pois, sabendo dessas informações, exatamente, Ingrid, né? Foi um caso que repercutiu muito, né? Que foi uma criança de 10 anos, né? Que ela foi estuprada. Ela era estuprada e ela acabou engravidando, certo? E ela, isso. E ela tinha o direito, né? Era uma criança, gente, de 10 anos. Era uma vítima. Ela tinha o direito de ter a identidade dela, né? Guardada. Ninguém poderia expor a menina, né?
Mas, no caso, vazaram o nome dela, o hospital que ela ia fazer, e um grupo, né, de fanáticos, porque eles são fanáticos, foram fazer um protesto. Vocês viram? Foram fazer um protesto em frente ao hospital, chamando o médico, né, que ia fazer o procedimento de assassino, né? E aí, gente, sobre esse caso cabe perfeitamente aqui nessa nossa discussão, né? Sim, várias pessoas achavam que uma menina de 10 anos, né? Que a menina de 10 anos tinha que ter o bebê. Gente, é uma criança de 10 anos. Ia ter capacidade, gente, é uma criança grávida de outra criança, 10 anos. Não foi porque ela quis, né? Até porque uma criança de 10 anos, apesar das crianças hoje em dia serem bem espertas, ainda não tem maturidade psicológica, não tem o corpo formado, não tem o corpo preparado para isso. E as pessoas achavam que o médico era assassino, que a menina tinha que ter o filho, e aí? Eu vi, Ingrid, eu vi isso daí. Que não era só, que ele mesmo falou, né, o criminoso, que deviam procurar saber do avô, que ele também fazia isso, e outra pessoa. Não lembro muito bem quem era, né? E aí, gente, o que é que vocês acham desse caso? Óbvio, né? Ela não estava fazendo o aborto ilegal, porque a justiça deu isso para ela, ela tinha esse direito, né? Mas o que é que vocês acham dessa exposição? O que é que vocês acham dessas pessoas que protestaram? O que é que vocês acham sobre tudo isso? A Laura colocou que parece que o Whindersson vai pagar o tratamento psicológico dela e o Felipe Neto os estudos. Eu também vi isso, né? Espero que não seja só mídia, né, gente? Espero que eles realmente façam isso, porque essa menina vai precisar, sim, de um tratamento psicológico. Imagina como é tudo que a menina já sofreu, ainda tem que passar por todo esse constrangimento, né? Com certeza, Ítalo. As pessoas colocaram realmente na mídia, né, que era um grupo católico, mas a gente não deve nem quem é católico, né? No caso, eu não sou católica, mas quem é católico, eu acho que não deve se envergonhar de ser católico por conta disso, porque realmente eles não estavam ali em nome de Deus, gente. Eles estavam ali em nome de um fanatismo religioso, porque uma pessoa, eu tenho certeza, que uma pessoa em sã consciência, uma pessoa, né, que tem um pingo de consciência não faria uma coisa dessa. Realmente, eles são, como você está dizendo, Ítalo, fanáticos, né? O aborto seria um erro para corrigir outro erro. Posicionamento aí da Sara, Joana, Maria Lúcia e Patrício, né? As famílias podem se desestruturar, caso haja alguém que seja contra o aborto, viola os direitos humanos, pode causar risco à vida da gestante e os pontos a favor. Faz com que a mulher tenha mais liberdade sobre o seu corpo, sobre a questão de querer ou não ter o bebê. Muitas mulheres são abandonadas pelo marido e, na maioria das vezes, não possuem condições financeiras para cuidar de uma criança, né, de um bebê. Esse é o trabalho da equipe da Sara, né, junto com a Joana, Patrícia e Maria Lúcia. Muito bem, gente. Verdade. Dá vergonha, né? E é revoltante, gente, na verdade, né? A Lívia colocou aí. Só um minuto. Com certeza ela tem o direito de abortar, até como a tia falou, que é uma criança. Não tinha condições dela ser mãe. É muito triste. Imagina quando ela crescer com entendimento e lembrar de tudo que ela passou. Com certeza, Lívia. Com certeza, essa criança já é traumatizada. Ela nunca vai esquecer, né? E além de todo o trauma do abuso, né? Ela tem consciência total dessa manifestação, pessoas gritando no hospital, chamando o médico de assassino, né? Sendo que nesse caso aí, na minha opinião, tá, gente? O médico, entre aspas, ele fez o trabalho dele, o trabalho que ele realmente deveria fazer, né? Ele não tinha nem
por que ele se recusar a fazer um trabalho como esse, certo? Vamos ver aqui o que a Natália, a Suiane e a Letícia L. colocaram, né? São a favor. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. Muito bem, meninas. Então, nesse caso, as meninas são a favor. Gente, assim, eu sou a favor, levando em consideração o que já é liberado no nosso país, né? Quando é por estupro, né? Quando o bebê é encéfalo, não tem cérebro, e quando a mãe corre riscos, certo? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Em outro caso, se não for estupro, se não colocar a mãe em risco, e se o bebê estiver perfeito, né? Vocês são contra ou são a favor? E aí? Com certeza, essa mulher que expôs, né, os dados da menina é uma louca. É, é louca, não. É melhor não falar, né, gente? Mas é muito revoltante, de fato. Pronto, outra coisa que pronto, as meninas estão colocando contra. Pronto, é isso, Natália, que eu quero perguntar a vocês, né? No caso de ter sido um descuido da mulher, né? Ela se descuidou, engravidou, mas não quer ter esse bebê. Tem gente que é contra e tem gente que, nesse caso, ainda assim é a favor, né? Pronto, se a mãe tiver condições e não for criança, né? Não for menor de idade, o Ítalo está dizendo que é contra. Gente, é realmente um assunto bem polêmico, né? Julia Evelyn, pontos a favor. Milhões de crianças não têm o pai presente e o nome na certidão. Nem o método contraceptivo é 100% eficaz. E a pessoa pode não ter nenhuma condição de criar o filho de maneira saudável. É verdade, né? Sempre que a gente vai falar nesse assunto, como eu já disse, vou repetir, os três casos, os três temas têm pontos a favor e têm pontos contra, né? Pronto, a Sara colocou aqui o posicionamento dela, né? No posicionamento dela, se a mulher quiser abortar, ela aborta. Eu não acho que ela tem que ter um bebê porque a sociedade acha que é o certo, né? Realmente, Sara. E aí, vocês concordam com a Sara? Discordam? É um debate, tá, gente? Com respeito à opinião de todas as pessoas. Lá na Inglaterra, inclusive, onde é legalizado o aborto, né, que é no caso aí que a Sara está falando, que a mulher tem sim esse direito, lá, gente, é legalizado. Se a mulher quiser fazer, ela faz, mas com um detalhe. A gestação tem que ter pelo menos, tem que estar no máximo em 24 semanas, né? Vocês sabem que quando o bebê vai nascer, com 39 semanas, mais ou menos. Lá na Inglaterra é legalizado a mulher, mesmo que ela não tenha sido estuprada, mesmo que o bebê esteja saudável, mesmo que ela não corra risco, lá é legalizado, contando que a gravidez esteja no máximo com 24 semanas. Isso lá na Inglaterra. E outra coisa, lá também tem um centro, certo? Onde essas mulheres que desejam fazer esses abortos, elas vão lá, conversam com as enfermeiras, com as médicas, psicólogas, porém é assim, ninguém lá influencia elas a querer ou não. Elas conversam, dizem o que é que pode acontecer, falam dos riscos, mas o que é que elas deixam bem claro para a mulher? Que as mulheres não devem levar em consideração o que o parceiro acha ou o que a família acha. A mulher tem que pensar no bem dela, né? Além de ser legalizado o aborto, tem isso. Muitas mulheres continuam e querem fazer o aborto, segundo o que eu li, e muitas desistem, né? Quando vão até esse lugar. E eu achei isso muito interessante, né? Mas também, lá na Inglaterra, longe do Brasil, ter algo desse tipo, né? Deixa eu ver o que a Ingrid colocou. A Ingrid é a favor.
né? Que se fosse legalizado, já que a mulher não precisaria ir para clínicas clandestinas, não colocaria a vida dela em risco, teria acompanhamento psicológico para saber se é isso que ela quer mesmo ou se não, se era só por medo, né? E eu vi que em 3 países, que não lembro quais são, os números diminuíram muito depois da legalização. É exatamente isso mesmo, Ingrid. Por outro lado, gente, quando a gente é contra, né? Quando o país não tem isso legalizado, acontece de que as mulheres vão deixar de abortar por isso? A verdade é que não, né? Elas só não vão fazer isso de forma segura, né? Pelo contrário, se você, não sei se vocês lembram, mas em Baturité, eu acho que foi ano passado, foi descoberto uma clínica clandestina de aborto. Vocês lembram dessa notícia? Aqui, bem pertinho da nossa cidade, né? Era um restaurante embaixo e em cima do restaurante era uma clínica clandestina, era uma senhora, ela fazia abortos lá há mais de 10 anos, né? Aí o que foi que aconteceu? Ela foi presa e eu lembro que na época, né, muita gente ia lá na notícia e defendia a mulher, que a mulher, ela já era uma idosa, certo? E as pessoas diziam que algumas, né, nos comentários, que a mulher não deveria ser presa. E aí, só mais. Ai, gente, é muito bom realmente debate, né? Infelizmente, a gente não pode fazer isso toda a aula, mas a gente pode fazer isso algumas vezes, até porque o capítulo, né, o gênero é debate. É só mais essa pergunta, deixa eu ver o que é que vocês estão colocando. Que diminui, sim, o número de mortes, né? A Evelyn está dizendo. Vocês são demais, viu? Agora vamos lá, gente. Só para terminar minha aula, tá bom? Eu já estou passando 1 minuto. Nesse caso, dessa senhora lá em Baturité que foi presa, ela já era uma senhora, ela foi presa, e muitas pessoas comentavam lá na notícia que estavam revoltados porque a mulher, né, a idosa, que fazia os abortos clandestinos, estava presa, que ela não deveria ter sido presa. Porque se as mulheres iam fazer, é porque as mulheres queriam, né? Ninguém obrigou e tal. Aí o que é que vocês acham, gente? Que vocês são contra ou a favor? Agora eu não estou falando do aborto, agora eu estou falando da mulher, tá certo? E aí as pessoas ficavam lá brigando, né? Eu nem discuti, eu só gosto quando eu vejo essas coisas, né? Eu já passei do tempo de brigar na internet, eu fiquei observando, porque eu gosto muito de observar. E eu observava lá que as pessoas ficavam brigando. Umas dizendo que a mulher não devia ter sido presa, outras dizendo que a pessoa que estava dizendo isso era tão mau caráter como a senhora que fazia os abortos clandestinos. Gente, era uma confusão enorme, né? É questão de opinião, certo? Gente, já passei da minha hora, né? Eu tenho que sair, tá certo? Mas a gente vai continuar com mais debates. Vamos pensar em outros temas, tá certo? Porque eu acho que o professor já entrou. Gente, beijo. Tchau, tchau. Vão anotando aí, tá certo? As dúvidas de vocês, os temas, que a gente vai continuar com outros debates, tá bom? Tchau, beijo. Até a próxima aula, amanhã, no caso. Tchau, tchau.